bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Você conseguiu ler este capítulo antes de começar o nosso programa de hoje? Você encontrou alguma coisa em especial? Você pôde ver ali o princípio de Gálatas 6:7? Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É um capítulo maravilhoso, amigo, cheio de aplicações para nós. Hoje vamos tentar concluí-lo. Agora, antes de prosseguir com o nosso estudo de hoje, vamos orar. Eu sei que alguns de vocês estão passando por momentos difíceis e estão com seus corações pesados. Talvez você, com mais idade, pode estar se sentindo sozinho, desamparado e triste. Então, vamos orar juntos. Amado Pai, queremos te agradecer por todos os ouvintes que têm acompanhado o nosso programa. Eu sei que muitos estão passando por momentos difíceis, momentos de dor, de perda, de solidão. Muitos estão passando por tribulações. Querido Deus, encoraja-os hoje, através da Tua palavra. Trabalhe em suas vidas. Que a Tua presença conforte os seus corações. Senhor, faça-os lembrar como Jacó, que todas as promessas de Deus serão cumpridas e nenhuma só falhará. O Senhor é um Deus de palavra e podemos depender de Ti. Nós te louvamos pela Tua fidelidade, Senhor. E se alguém está escutando o programa hoje e ainda não te conhece, que este seja o dia da sua salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 29. Bem, Jacó chega ao seu destino e conhece Raquel, filha de Labão, e se apaixona por ela. É amor à primeira vista. Com certeza foi isso que aconteceu. Vamos começar o estudo de hoje no versículo 15. No final do versículo 14, lemos que Jacó estava vivendo com seu tio Labão há mais ou menos um mês. Então nós lemos no versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Ele não está dizendo literalmente que eles são irmãos no sentido de que são da mesma mãe, mas é um termo bíblico. No Novo Testamento, esse termo é usado para se referir aos crentes, da mesma forma que usamos hoje em dia. Mas aqui é um tio falando para o sobrinho. Ele diz: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Aparentemente, Jacó estava ajudando no campo. Labão tinha alguma riqueza, tinha gado e servos, e Jacó o ajudava com as tarefas diárias. Agora eu quero que vejam que Labão é um malandro, é um esperto. Isso mesmo. Aqui é onde vamos ver que colhemos o que semeamos, amigo. Aqui vamos ver os princípios de Gálatas 6:7. E ele diz para Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Quanto você acha que devo te pagar, Jacó? Essa foi a pergunta. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Jacó respondeu: quanto eu quero para servir-te? Bem, vamos fazer o seguinte: eu trabalho para você durante 7 anos, e quando terminar os 7 anos, quero que Raquel seja minha esposa. Bem, Labão estava fazendo um bom negócio. 7 anos. Ele sabia que Jacó era um homem trabalhador. Ele viu isso durante o mês em que Jacó trabalhou. Portanto, Labão estava fazendo um bom negócio. Ele deve ter pensado: ter esse jovem trabalhando para mim por 7 anos, e minha filha um dia também precisa se casar, então, bom, é um bom negócio. Labão, então, respondeu no versículo 19: melhor é que eu a dê a ti do que a dê a outro homem. Fica comigo. Em outras palavras, negócio feito. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias,
pelo muito que a amava. Eu gosto muito desse versículo. Amar alguém tanto que 7 anos de trabalho pareciam poucos dias. Ele serviu 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. A nossa vida pode ser enriquecida com o amor de uma mulher. E eu creio que Raquel enriqueceu muito a vida de Jacó, e Jacó a vida de Raquel. Assim é que deve ser, amigo. Eu agradeço a Deus por meus anos de casamento. Vamos fazer 51 anos de casados. Não somos perfeitos, amigos. Algumas vezes não concordamos em certas coisas, mas nos completamos. Um contribui para a vida do outro. Bem, 7 anos se passaram e Jacó pensou: isso sim valeu a pena. Trabalhei esses 7 anos, mas agora vou casar com a mulher que eu amo. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. Agora precisamos fazer uma pausa para explicar o que aconteceu aqui. Naquele tempo as mulheres usavam um véu que cobria o rosto. Elas não mostravam o rosto por inteiro. E possivelmente Raquel e Lia tinham aproximadamente a mesma altura. Por isso era difícil dizer quem era quem. Jacó pensou que era Raquel. Labão o enganou. Labão fez para Jacó o que Jacó fez para Esaú. Você se lembra? Bom, quando Jacó foi para seu pai Isaque, já cego, e fingiu ser Esaú, a fim de obter o direito de primogenitura que teria de qualquer maneira, você se lembra? Pois bem, agora vemos como Labão pagou com a mesma moeda. Labão pegou sua filha mais velha, a Lia, e a deu para Jacó, em vez de dar a Raquel. E na manhã seguinte, Jacó descobriu então o que acontecera. O versículo 24 diz: e Labão deu sua serva Silpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Agora, em nossos estudos anteriores, vimos que Jacó provavelmente tinha contado para o seu tio Labão tudo o que havia acontecido na sua casa. No versículo 13, lemos que Jacó contou a Labão todas estas coisas. Ele contou tudo o que aconteceu em sua casa antes de sair. Labão lembrou disso, e Labão tinha algo para Jacó. Vamos ler o versículo 26. Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Em outras palavras, a mais velha casa primeiro. Só então a mais nova pode se casar. Bem, por que ele não disse isso para Jacó desde o começo? Agora começamos a ver que tipo de homem era Labão. Ele era um malandro, esperto, um impostor, um enganador. Mas Jacó também era. Jacó encontrou alguém como ele. E agora vai colher o que semeou. Versículo 27. Cumpre a semana desta. Agora, essa é uma semana de 7 anos. Na profecia de Daniel temos a mesma palavra, a palavra heptat, que significa uma semana de 7 anos. Na profecia de Daniel, por exemplo, em Daniel capítulo 9, versículos de 24 a 27, temos os 7 anos de Daniel descritos como semanas. Cumpre a semana desta, em outras palavras, 7 anos. Então te darei também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Em outras palavras, olha, se você gosta de Raquel, você terá que servir outros 7 anos. Bem, agora o engano se consumou. Labão o enganou realmente. Não há dúvida, não há o que fazer. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Agora ele tem 2 mulheres, tem 2 esposas. Você poderá dizer, ele é um bígamo? Bem, em certo sentido sim, ele é. Naqueles dias não era incomum ter mais de uma esposa. Isso não significa que Deus aprova. Não se esqueça de que nem tudo que está na Bíblia é necessariamente aprovado por Deus. Jacó tinha 2 esposas, apesar de não ser culpa dele, pois o seu tio o enganou. Então, como vemos, Jacó trabalhou mais 7 anos para ter Raquel como sua esposa. Versículos 30 a 35 lemos. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido.
E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. E concedeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Veja o cenário aqui, amigo. Jacó tem 2 esposas. Lia, a quem ele não amava tanto quanto Raquel. Ele tinha escolhido Raquel, mas ela era estéril, não podia ter filhos. Ela não podia ser mãe. Mas Lia era fértil, por isso Jacó tinha uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida sexual mais próxima com ela do que com Raquel. Agora, neste ponto, ele já tem 4 filhos, todos de Lia. Eu creio que Lia era uma mulher boa e piedosa, pois parece buscar ao Senhor para tudo o que faz. Ela louva a Deus no versículo 35. Esta vez louvarei ao Senhor, porque ele havia dado 4 filhos. E aparentemente a sua relação cresceu e fez Jacó apreciá-la e amá-la. Então temos esses 4 primeiros filhos de Jacó. Tanto Abraão como Isaque, que receberam a promessa, tiveram apenas um filho, e Jacó aqui é o primeiro a ter 4. E esses 4 são apenas os primeiros, pois ele terá 12 filhos. E apenas um dos 12 seria parte da linhagem do Messias, Judá, o 4º filho de Jacó. Até agora Jacó tem 4 filhos, e no primeiro versículo do capítulo 30 diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Ela está culpando Jacó por ser incapaz de ter filhos, mas a culpa não era de Jacó. Ele provou que poderia ter filhos e teve 4. Creio que Deus se preocupava com Lia, assim como com Jacó e com Raquel. Creio que podemos ver isso no versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Deus viu que Lia não era a favorita de Jacó, e isso seria um problema familiar, e eu acredito que Deus veio socorrer Lia. Raquel, assim como Sara e Rebeca, foi estéril por um tempo. Você deve se lembrar que Sara não pôde ter filho até 90 anos. Eram estéreis até que o Senhor respondeu às orações por um filho. E durante esse tempo, enquanto Jacó era parcial em relação a Raquel, Deus abriu o ventre de Lia primeiro, e ela teve 4 filhos. Jacó estava ansioso para começar uma família, e quando ele viu que Lia era mais produtiva neste sentido que Raquel, ele começou a passar mais tempo com Lia e menos tempo com Raquel, mais do que ele tinha planejado ou pensado. Lia deu o nome a cada um dos filhos de acordo com os seus sentimentos no momento. O primogênito foi chamado de Ruben, que significa eis um filho. O segundo chamou de Simeão, que significa ouvir. Creio que foi em honra porque Deus ouviu as suas orações. No terceiro colocou o nome de Levi, que significa unido, que provavelmente expressa sua certeza de que os 3 filhos a manteriam ao lado de Jacó. E então veio Judá, que significa louvor, como um símbolo de seu louvor ao Senhor. Aparentemente, esses 4 filhos nasceram sucessivamente, ao longo de um período de 4 anos, mais ou menos. A fertilidade de Lia fez com que Jacó a amasse mais do que antes, embora Raquel continuasse sendo o seu primeiro amor. E Lia parece ter sido uma mulher piedosa, que passava algum tempo em oração, orando pelo seu casamento e pelos seus filhos. Ela reconheceu que os seus filhos eram uma dádiva de Deus em resposta às suas orações e da sua posição difícil dentro do seu lar. O 4º filho, Judá, foi o primeiro em que o seu nome não refletiu a situação pessoal de Lia. Seu nome foi simplesmente uma expressão de louvor a Deus. E possivelmente, muito importante saber que através da linhagem de Judá e de que seu nome implica, Deus enviaria o Messias para o mundo. Esse não é um capítulo maravilhoso, amigo? Creio que o ponto principal desta lição foi muito bem colocado pelo Dr. Magui quando citou a passagem em Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, por tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Jacó estava colhendo exatamente o que semeou. Você percebe, amigo? Nunca vale a pena ser desonesto. Devemos ser sinceros e honestos sempre. Afinal, podemos ter certeza de algo. Você pode enganar todos os seres humanos,
Mas você não pode enganar a Deus. Existe algum pecado secreto em sua vida? Não é muito melhor tirar esse fantasma do nosso coração, esse pecado secreto, e confessá-lo e deixá-lo, e a partir desse momento, pela graça de Deus, nunca mais voltar a ele? Isso seria muito melhor, amigo. Se fizermos assim, provavelmente não teremos que experimentar o que Jacó está vivenciando aqui. Da mesma forma que ele enganou seu pai fingindo ser Esaú, Labão, seu tio, o enganou e deu uma de suas filhas como se fosse a outra. Ele lhe deu Lia ao invés de Raquel. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, Raquel, é claro, se sentia triste porque sua irmã tinha sido abençoada com 4 filhos, enquanto ela era estéril. Ela também podia ver o amor de Jacó crescer gradualmente por Lia, por esta razão. E sua inveja finalmente veio à luz em uma explosão. Dá-me filhos, senão eu morro. Aqui no capítulo 30, é possível que ela tenha pensado que se Jacó passasse mais tempo na cama com ela e não com Lia, ela teria mais chance de engravidar. Não sei como ela se sentia. Sabemos que ela estava preocupada e triste. Agora sua explosão irritou Jacó, que sugeriu que algo estava errado em sua vida, pois Deus não a considerava digna de ter filhos. E esta troca de palavras cheias de ira entre os dois cônjuges que se amavam muito, possivelmente aponta para os perigos dos crentes hoje em dia. Comunhão com Deus e com os outros é muito importante. Nós julgamos os outros, perdemos o autocontrole, criticamos os outros. Deveríamos então ser mais atenciosos e mais amáveis. Portanto, a Raquel culpa Jacó, que responde: não me culpe. Se Deus não te deu filhos, a culpa é sua. E em desespero, Raquel decide usar o método que Sara usou há anos atrás. Você se lembra? Quando Sara pensou que não teria filhos, mesmo tendo a promessa de Deus, ela sugeriu ao marido que tivesse um filho através de Agar. E foi isso exatamente o que Abraão fez. Mas foi uma má decisão, porque Ismael nasceu de uma mulher egípcia, e certamente isso não era a vontade de Deus. Raquel então recorre à mesma tática. Vai sugerir para Jacó o que Sara sugeriu para Abraão. Jacó vai descobrir que as mesmas coisas que aconteceram no passado vão acontecer com ele. Veja, ele não semeou da maneira certa e não vai colher corretamente. Ele vai ter filhos e Deus vai retirar a sua promessa, a promessa de uma descendência, a promessa de uma terra, a promessa de sua presença, a promessa de proteção de Deus e a paz de Deus. Tudo isso era incondicional. Deus não vai enganá-lo, mas ele vai alcançar tudo isto da maneira mais dura. O que o homem semear, isso também ceifará. Eu tenho um versículo para concluir o nosso estudo de hoje. Se encontra em 1 João 1, versículo 9, e eu creio que é uma aplicação perfeita para esse estudo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que um crente deve fazer com seus pecados? Primeiro, deve confessá-los. E, em segundo lugar, deve abandoná-los. Se Jacó tivesse acertado as contas antes de sair de casa, talvez tudo isso não teria acontecido, mas ele não fez isso. Amigo, você e eu, não podemos viver em pecado e esperar a bênção de Deus. Jacó não aprendeu bem a sua lição, mas agora vai aprender da maneira mais difícil possível. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pense nisso. Muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Se Deus quiser, vamos continuar com esta série em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.